Olá, prazer estar aqui com você mais uma vez para esse estudo da Escola Dominical a respeito dos Salmos, né? E hoje nós vamos estudar um salmo muito interessante, o Salmo de número 63. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para você acompanhar aí a leitura desse salmo, Salmo de número 63. Esse é o salmo que nós vamos estudar hoje juntos e poder entender e buscar de Deus aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração através desse salmo. Então acompanhe aí a leitura, pegue a sua Bíblia, leia comigo o Salmo de número 63, que é um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Diz assim o salmo: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Vamos pedir ao Senhor que fale com a gente durante esse ano. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra, a gente poder olhar para ela e tentar trazer algo para o nosso coração, para a nossa alma, que de fato, Deus, nós possamos ser transformados na meditação que vamos ter diante do Salmo de número 63. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 63 é um salmo muito interessante. É um salmo que fala de Davi estando no deserto de Judá, né? O deserto de Judá é um lugar onde Davi costumou a passar tempos ali, né? Em vários momentos da história de Davi, nós vamos encontrar Davi no deserto de Judá, né? Principalmente nos momentos que ele estava passando de dificuldade, de luta, né? Momentos de perseguição, né? Davi sempre escolhia o deserto de Judá como um local, um lugar onde ele poderia ter esse tempo com Deus, ter um encontro com Deus, né? Poder derramar o coração dele diante de Deus, poder ouvir a voz de Deus. Esse era o lugar que Davi costumava ir para ter essa experiência com Deus, né? Deixa eu te dar algumas informações a respeito do deserto de Judá. Apesar de Davi aqui estar escrevendo o Salmo de número 63 como rei, né? O deserto de Judá não era um lugar confortável, pelo contrário. O deserto de Judá era um lugar que trazia grandes desafios, né, para quem estivesse ali naquele lugar. Então, por exemplo, ali o deserto de Judá era onde se encontra ali o Mar Morto, né, aquele lago salgado, a gente pode dizer assim, né? É um lugar extremamente quente. As maiores temperaturas que a gente encontra no planeta Terra, né, são talvez registradas ali, né, a cerca de 50 ou mais graus, né, são registrados ali nesse deserto. Esse Mar Morto, que é esse lago de sal, ele tem 34% quase, né, de salinidade. Para você entender, né, a diferença disso para o Oceano Atlântico, por exemplo, o Oceano Atlântico conta entre 3
e 4% de salinidade. Então é uma água muito salgada, né? É um lugar considerado um lugar árido, um lugar quente, um lugar desconfortável, né? Não era um lugar acolhedor, né? E esse era o lugar que Davi escolhia para seu refúgio, principalmente quando ele estava afligido por alguma perseguição, alguma situação. Nesse caso, do Salmo 63, Davi está fugindo do seu filho, Absalão, que o perseguia, né? Que estava em busca do trono, né? Que queria estar no trono, no lugar de Davi. Interessante pensar nisso, né? Que Davi, mesmo como rei, um rei poderoso, escolhe ir para um lugar que não tem conforto, um lugar seco, um lugar árido, porque ele entende que ali é o lugar perfeito para ele de fato se concentrar em Deus e poder de fato ouvir e perceber aquilo que Deus tem para dizer para ele. Uma coisa que eu gosto de fazer toda vez que eu olho para um salmo é tentar perceber qual é o sentimento que está sendo expresso nesse salmo. Eu costumo dizer que os salmistas eles abrem o seu coração para Deus, né, no livro dos Salmos. E cada salmo aí é uma canção, uma oração, e eles expressam alguns sentimentos. Alguns salmos falam de alegria, outros falam de angústia, uns falam de derrota, outros falam de vitória, uns falam de esperança, outros falam de desespero, né? Então, qual seria o sentimento presente aqui no Salmo de número 63? Eu gosto de olhar para esse salmo e fica muito claro aí o que nós vemos a partir do versículo 3, que diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltaram. O sentimento do Salmo 63 é dessa alma que tem sede, que deseja Deus, que quer a presença de Deus. Não é à toa que ele começa o salmo falando: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Este é o sentimento desse salmo. O Salmo 63 é essa oração, ou esse clamor, ou esse cântico de Davi falando do desejo dele, do anseio dele por Deus, né? Ele está aqui exclusivamente para falar de Deus, para se relacionar com Deus, né? Não é um salmo, por exemplo, que contém algum tipo de petição, né? Davi aqui não está pedindo nada para Deus. Não é um salmo que vai falar da sua angústia, de uma dor, de um sofrimento. É um salmo exclusivamente dedicado a falar desse anseio e desse desejo de Davi pelo seu Deus, né? Pelo seu Senhor, né? Então, Davi aqui, apesar dele estar num deserto, num lugar extremamente árido, num lugar difícil, né? Num lugar desconfortável, Davi ele não vai aqui expressar a saudade pelo trono, pelo palácio, pelos jardins reais. Não, Davi aqui ele fala do santuário, né, que representa a presença de Deus, né? Isso revela e mostra o anseio, o desejo dele, né, da presença de Deus, né? Então Davi vai usar esse salmo para falar que ele está aqui para contemplar, avistar o poder, ver a glória de Deus. Esse é o anseio, esse é o sentimento desse salmo. Davi está aqui simplesmente para estar diante de Deus. Esse é o desejo que Davi está aqui, né? Existe um segredo aqui muito interessante a respeito de Davi, né? Davi ele não só desejava os favores de Deus, ele não só desejava a ação de Deus em seu favor, mas ele tinha um desejo pelo próprio Deus. Eu acho que é isso que nós vamos começar a ver a partir aí do nosso estudo desse Salmo 63, como que esse desejo, né, como que esse anseio por Deus, né, como que essa satisfação em Deus, como que esse descanso em Deus
é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada e, claro, né, para a nossa relação com Deus e com a gente mesmo. Né? Então vamos olhar aí, eu dividi esse salmo em três partes. A primeira parte sendo do versículo 1 a 4, que nós vamos falar desse anseio, desse desejo por Deus. Segunda parte, dos versículos 5 a 8, que nós vamos falar dessa satisfação que nós podemos encontrar em Deus. E a terceira e última parte, versículo 9 a 11, onde a gente vai falar desse descanso em Deus, né? Desse conforto, ou dessa paz que nós temos diante do nosso Deus. Se você quiser pegar aí um pedacinho de papel, uma caneta, para você anotar aquelas coisas que vão saltar aí aos seus ouvidos, fique à vontade, vamos fazer isso juntos. Então vamos lá, vamos olhar aí de novo mais uma vez, versículo 1 a 4, nós vamos falar desse desejo que Davi tinha por Deus. Vamos ler de novo essa parte, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Muito interessante o início desse salmo, e ele nos revela uma linguagem que a gente pode chamar a linguagem do pacto, né? A linguagem da aliança. Davi vai falar de Deus como o meu Deus, né? Essa é a linguagem do pacto, a linguagem da aliança. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, quando Deus faz a aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, 7, né? E ele vai falar, né, dessa linguagem pactual. Eu serei o seu Deus, né? O Deus dos seus descendentes, né? Deus faz essa aliança, ele confirma essa aliança com o seu povo. E Davi, no iniciozinho do salmo, vai relembrar que ele tem, né, que Deus tem uma aliança com ele, mas ele fala dessa aliança da sua perspectiva, não da perspectiva de Deus. Né? Então ele vai falar, meu Deus, né? Ele demonstra que Deus tem uma aliança com ele, mas ele também tem essa aliança com Deus. Então Davi usa essa linguagem do pacto, da aliança. Então Davi já começa o Salmo 63 falando de algo extremamente relevante, né? Trazendo aqui, vamos dizer assim, o tom desse salmo. Davi vai mostrar e falar de Deus de uma forma pessoal, mas como Deus sendo parte extremamente importante e relevante na vida dele, né? Deus não é só mais alguma coisa que Davi tem, né? Ou que Davi se preocupa, ou que Davi se envolve. Não, Deus é o primordial, Deus é a essência, Deus é aquele Deus que é o seu Deus, o Deus da sua aliança, o Deus a quem ele se entrega, se dedica 100%. Então Davi começa o salmo aqui com uma linguagem extremamente forte, uma linguagem importante, mostrando, revelando esse desejo dele por Deus, esse anseio dele por Deus, né? O fato importante da gente relembrar, como eu disse no início, Davi ele não está num lugar confortável. Ele vai para esse deserto e ele não usa esse momento, né? Apesar dele estar sendo perseguido, ele está sofrendo, ele está tendo um momento de luta, um momento de dificuldade. Seria mais do que normal ver Davi aqui trazendo um clamor, pedindo a Deus socorro, né? E não é isso que Davi faz. Davi sequer faz questão de pedir a Deus, né, sombra e água fresca ali naquele ambiente quente, naquele ambiente árido, né, perto daquela água extremamente salgada. O que Davi vai fazer nesse salmo é pedir mais de Deus, pedir mais da presença de Deus. Davi não se importa com a circunstância que ele está.
Davi, ele não se olha para situações ao seu redor, entendendo que aquilo é urgente ou que ele está vivendo um tempo muito difícil. Não. Davi olha para Deus e ele começa a entender e perceber que Deus é o mais importante que ele tem, independente se ele está num lugar difícil, num lugar árido, num lugar quente, se ele sofre perseguição, se ele está aflito, ele estando na presença de Deus é o que mais importava para Davi. Então, o desejo de Davi aqui é um desejo por Deus, é um desejo da presença de Deus, né? Interessante pensar nesse aspecto e perceber que a demanda de Davi era manter o coração dele em Deus. Davi não vai listar os seus problemas, Davi não vai falar das lutas que ele está vivendo, Davi não vai reclamar da situação que ele se encontra no deserto, né, num lugar desconfortável, né? Não, ele não olha para a sua dor física, ele não olha para o problema, né, do seu filho Absalão, né, que está o perseguindo, né, mas ele está aqui ansiando, né, de algo profundo diante de Deus, né? Ele quer Deus, ele busca Deus. A gente vai vendo isso, olha, Davi no verso 1, que ele fala que ele busca Deus, ele ansiava por Deus, ele contemplava Deus, ele contemplava nos atributos de Deus, ele queria ver o poder e a glória de Deus, verso 2, ele louvava a Deus, verso 3, ele orava a Deus, verso 4, né? Davi está aqui se mantendo conciso aí no amor de Deus, na presença de Deus, no melhor que ele tinha, que era o seu Deus. E talvez a pergunta que eu posso te fazer dessa parte introdutória do Salmo 63, aí do verso 1 a 4, que fala do desejo de Deus, né? Desejo de Davi por Deus. Talvez a pergunta que nós possamos nos fazer é o que nós temos desejado? Será que, mesmo nesse tempo de dificuldade, estamos vivendo um tempo de luta, um tempo de dificuldade, né? Temos anseios, temos problemas, temos situações que nos envolvem, circunstâncias ao nosso redor difíceis, né? E qual que é o nosso desejo? Será que de fato nós temos desejado a Deus, né? Será que de fato Deus está como aquilo de mais importante que nós temos, né? Ou a gente constantemente vem diante de Deus simplesmente com uma listinha, né? Deus resolve isso, resolve aquilo, está doendo aqui, estou com um problema ali, está difícil isso, está difícil aquilo, né? Será que nós temos nos ocupado na presença de Deus muito mais com as nossas lutas e dificuldades do que com a presença, com a glória e com a manifestação do próprio Deus em nós, né? Ou para nós? Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer, né? E talvez a dica ou a aplicação prática que a gente pode tirar dessa primeira parte do Salmo 63 é entender que nós não devemos fugir dos desertos que nós encontramos na vida. Pelo contrário, Davi, ele vai para esse lugar, é algo proposital. Davi escolhe estar no deserto, né? O deserto é o lugar onde ele busca a presença de Deus de uma forma mais profunda, né? O deserto é o lugar onde Davi toma essa decisão, né, de ir para esse lugar, porque ali ele concentra, né, todas as suas atenções, né, no seu Deus, né? Talvez nós precisamos aprender essa lição, né? Os desertos que às vezes aparecem na nossa vida, nós podemos olhar para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para os nossos anseios, para situações áridas, quentes, difíceis, né? Desconfortáveis que temos na nossa vida, como os desertos da nossa vida, né? E interessante pensar que Davi entende que esse lugar, esse momento, é o momento ideal para ele mostrar o seu desejo, o seu anseio pelo próprio Deus, não por aquilo que Deus pode fazer para ele, né? O que temos desejado, né? O que você tem desejado, né?
Você tem desejado a presença de Deus, você tem desejado aquilo que Deus pode fazer por você, né? Então, meu irmão, não evite os desertos, né? Não amaldiçoe os seus desertos, né? Os desertos podem ser a didática de Deus para nos ensinar sobre Ele, ou para nos atrair para mais perto dele, para que a gente possa enxergar Deus de fato como Ele é, né? Da forma como Ele gostaria de se revelar a nós. Mas vamos caminhar. Segunda parte do Salmo, versículos 5 a 8, é a parte que eu disse aí, onde Davi vai falar da sua satisfação em Deus. Então, em primeiro lugar, Davi desejava Deus. Segundo, Davi fala da sua satisfação em Deus. Versículos 5 a 8 diz assim: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Davi, então, a partir do versículo 5 até o versículo 8, vai falar dessa satisfação. Davi vai mostrar agora que ele está satisfeito em Deus, né? Para ele, Deus é melhor do que qualquer comida, qualquer banquete, né? Deus é o tema dos seus cânticos, é o motivo das suas noites acordadas, né? É a ocupação dos seus pensamentos, é a alegria do seu coração, é o que faz Davi cantar, né? É o apego da alma, é o seu auxílio, é o seu sustento, né? Deus é o deleite de Davi, é aquilo que satisfaz Davi por completo, né? Nada disso vem por acaso, né? Davi fez um esforço para experimentar esse deleite, essa satisfação em Deus. Voltando lá no início, né, quando nós falamos que Davi vai para esse deserto, Davi fez uma escolha. Davi se sacrifica para estar nesse lugar desconfortável, árido, quente. É uma decisão de Davi. Existe um esforço de Davi, existe uma escolha de Davi para que ele pudesse não só mostrar o desejo dele, essa busca dele por Deus, mas que ele pudesse também encontrar essa satisfação que Deus poderia dar para ele, né? Davi, então, passa esse tempo ali nesse deserto, talvez dormindo ali no chão duro, né? Talvez passando sede, tendo um tempo de muito calor, de muita dificuldade, mas ele está ali ansiando a Deus, buscando a Deus, meditando em Deus, né? Cantando louvores a Deus, né? E Davi encontra a satisfação plena, perfeita, né? Ele é saciado pela presença de Deus ali com ele, mesmo no meio daquele deserto. Davi foi capaz de ser saciado, mesmo Deus não transformando as circunstâncias, mesmo Deus não trazendo, né, um copinho de água gelada ou um ventinho mais fresco, ou resolvendo o problema da perseguição. Davi consegue encontrar satisfação em Deus, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das suas lutas, né? Davi consegue encontrar essa satisfação. Talvez a pergunta que nós possamos nos fazer nessa parte dos versículos 5 a 8 é: quantas vezes você experimentou essa satisfação, né? Você tem sido satisfeito em Deus? Será que você já conseguiu receber ou perceber ou experimentar esse deleite, essa satisfação na presença de Deus, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis, né? Estão complicadas, né? Davi experimenta essa satisfação, mesmo ele estando ali no meio do deserto, né? A gente talvez pode expandir essa pergunta. Aonde será que nós estamos buscando a nossa satisfação?
Muitas vezes a gente busca a nossa satisfação no trabalho, nos relacionamentos, em alguns projetos, ministérios, ou coisas, né? Um dinheiro, um bem, ou viagens, ou quem sabe, né? Um lugar, ou sensações. A gente às vezes tenta encontrar satisfação nessas coisas, né? Mas Davi vai mostrar que satisfação mesmo, de fato, né, só em Deus, né? Eu lembro de um corinho antigo, né? Satisfação é ter a Cristo, né? Minha avó cantava muito esse hino antigo. E essa é uma verdade, né? Satisfação plena e completa é só no nosso Deus, né? Talvez esse seja um dos grandes motivos que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje, né? Tanta gente ansiosa, tanta gente deprimida, né? Tanta gente que, talvez por conta das circunstâncias que estamos vivendo, né? Teve que cancelar alguns planos, cancelar alguns projetos, né? Não conseguiu realizar alguns sonhos, realizar algumas atividades, né? E por isso talvez perdeu a sua alegria, perdeu a sua satisfação, perdeu aquilo que trazia, né, essa sensação de estar satisfeito, realizando algo, fazendo algo. Talvez esse seja o motivo que as pessoas estão buscando satisfação em lugares errados. E quando essas coisas não estão mais disponíveis, elas se frustram, elas se entristecem, elas se sentem deprimidas, elas perdem o sentido da vida. Satisfação é em Deus. E Davi descobre isso, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do deserto, né? Nós precisamos entender que nós podemos ter essa satisfação, podemos experimentar essa satisfação em Deus, mesmo no meio das nossas dificuldades. Terceiro lugar, depois de Davi ter exposto para nós aqui, do versículo 1 a 4, o desejo que ele tem por Deus, Davi vai expor nos versículos de 5 a 8 a satisfação que ele tem em Deus, mas também no finalzinho, dos versículos 9 a 11, Davi vai expor aqui o descanso que ele tem em Deus, né? Vamos ler aí, versículo 9 a 11, diz assim: aqueles, porém, que querem me matar serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Versículo 11: mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Davi, ele não pede para Deus, para que Deus o livre. Davi, ele não faz uma oração aqui no final de clamor, né? De pedir a Deus, Deus me livra, Deus me socorre, Deus me ajuda. Davi não usa esse tipo de expressão diante de Deus. Davi expressa o seu problema com uma certeza. Davi expressa o seu problema já dizendo a solução para o seu problema. Davi demonstra aqui um controle, uma tranquilidade, uma paz, um descanso em Deus extremamente grande, né? E que impacta a gente, né? Porque, de fato, Davi estava vivendo um tempo difícil, ele estava ali sendo perseguido, né? Ele não está ali alienado às coisas que acontecem ao seu redor, né? Mas ao invés de gastar esse tempo aqui clamando, pedindo, Davi ele descansa em Deus. Ele tem uma certeza, Deus cuida dele, Deus é o Deus dele, Deus é o Deus que fez uma aliança com ele, Deus tem um pacto com ele, né? É o Deus da vida dele, é o Deus dos seus descendentes. Davi então vai revelar o seu problema para nós, né? Na sua oração, no seu salmo, no seu canto, mas ele apresenta esse problema
uma tranquilidade, né? E dizendo, olha, aqueles que me perseguem, eles serão destruídos, né? Eles serão entregues à espada, né? Mas o rei se alegrará em Deus, né? Todos os que juram pelo nome o louvarão, mas as bocas dos mentirosos, elas serão tapadas. Davi tem uma certeza, Davi ele tem uma confiança no Deus dele. É muito importante a gente pensar nisso. Nosso Deus é o Deus que nos ama e por isso ele veio ao nosso encontro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não podíamos ir atrás de Deus e ele veio. Ele se fez um de nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele se fez Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, né? Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Davi vai expressar aqui nos versos 9 e 11 essa tranquilidade, essa paz, esse descanso, essa certeza do Deus que ele serve. É um Deus que cuida dele, um Deus que guarda ele, um Deus que o faz perseverar, né? Um Deus que não entrega aos seus inimigos, que não deixa os seus inimigos prevalecer sobre ele, né? Eu lembro muito aqui do Salmo de número 27, né, que traz essa mensagem, essa imagem o Deus sendo a nossa fortaleza. Davi vai usar essa expressão. A fortaleza é exatamente um lugar seguro, né? O lugar onde o povo da cidade se tranca, se fecha, mesmo que exista um exército numeroso do lado de fora atacando a cidade, a fortaleza os protege. É isso que Deus é por nós. Um Deus que nos guarda, um Deus que é por nós, um Deus que está com a gente, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos ter certeza daquilo que nosso Deus é por nós. Ele fez uma aliança comigo, com você. Então descanse nele, descanse no cuidado desse Deus. Deixe o Senhor agir em seu favor, deixe o Senhor derramar a graça dele por você, né? Então Davi demonstra essa segurança, essa paz, essa tranquilidade no Deus que ele tem, né? Eu queria concluir e fazer três questões importantes. Primeiro, faça de Deus o seu desejo, o seu deleite, né? Tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, né? Que a sua alma possa desejar Deus mais do que qualquer outra coisa, né? E isso é algo que vai requerer de você um certo esforço. Talvez você vai ter que aprender com Davi e ir para o deserto de forma intencional, né? Para que você possa ali naquele lugar focar em Deus, concentrar em Deus, experimentar a presença de Deus. Talvez Deus está te dando essa oportunidade nos dias de hoje. Talvez Deus parou a sua vida por completo e você está tendo essa oportunidade de se deleitar no Senhor, de se deleitar na sua palavra, de contemplar o seu Deus, de contemplar o seu Senhor, né? É interessante a gente fazer essa conexão, né? Jesus, ao encontrar com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele vai dizer para ela, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, né? Porque vai fluir de você rios de água viva. Você possa estar matando a sua sede com essa água que o nosso Senhor tem para nós, né? Essa água viva, você possa se deleitar nele. Segundo, sede e saciedade são dois lados da mesma moeda da adoração. Aqueles que têm sede por Deus, aqueles que se satisfazem em Deus, são os que vão adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Se você tem essa sede de Deus, se você encontra essa satisfação em Deus, você não vai ter dificuldade alguma de se dedicar a Deus, de se entregar a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus, né? Aonde quer que você esteja.
Então, a ter esse sede, ter esse desejo por Deus, se saciar em Deus, vai fazer você de fato ser um adorador, aquele que serve, aquele que adora, aquele que glorifica. E é exatamente isso que Davi faz aqui, né? Nesse Salmo 63. Né? Ele está aqui fazendo isso com seus lábios, com palavras, e nós temos a oportunidade de fazer isso com a nossa vida, né? Fazer isso com o nosso tempo, servir a Deus com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, dedicar tudo a Ele, né? Colocar tudo à disposição dEle. Aqueles que têm sede de Deus, aqueles que se satisfazem de Deus, eles não vão ter dificuldade de serem verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Né? Em terceiro, quando você busca Deus, você pode descansar nele. Se você sabe que você tem uma aliança, né? Se o próprio Deus fez uma aliança com você e que Ele é por você, que Ele é um Deus presente, que Ele é o Deus Emanuel, descanse nele, meu irmão. Mesmo que você esteja no meio de um deserto, sede, calor, aflições, perseguições, descanse no seu Senhor. Ele tem uma aliança com você. Ele é o seu Deus e Ele é por você. Você tem essa certeza no seu coração, para que a partir disso você possa descansar e ter paz, paz diante do seu Deus. Amém? Que essa palavra possa encher o teu coração, que ela possa despertar você, aquecer o teu coração, para você fazer essa avaliação na sua vida. Será que de fato Deus tem sido o objetivo principal da sua vida? Né? Será que você tem se satisfeito em outras coisas que não é Deus? Né? Será que você tem encontrado essa paz verdadeira? Né? Afinal de contas, Deus tem uma aliança com você e Ele disse que cuidaria de você. Você possa experimentar esse desejo por Deus, esse deleite em Deus, e esse descanso, e essa paz, essa certeza que nós temos no nosso Deus. Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês. Até mais.